Como eu já disse 1 zilhão de vezes, a autonomia é muito mais do que fazer algo sozinho, é muito mais do que independência, é muito mais do que conquistar marcos do desenvolvimento infantil. Mas ainda assim, sempre que o assunto é autonomia, os pais já logo pensam em sentar, engatinhar, se vestir sozinho, escovar os dentes, se alimentar. Mas como seu filho faz quando ele sente tristeza? E quando ele quer algo, como ele comunica isso para você? Como ele age em situações em que ele sente raiva? Ele consegue se acalmar sozinho? Quando se sente injustiçado ou quando não concorda com alguma regra, como ele expressa isso? Talvez você não saiba responder a essas perguntas. Isso porque estamos muito acostumados a avaliar o desenvolvimento dos nossos filhos baseado em marcos do desenvolvimento motor e falamos muito pouco sobre a sua autonomia emocional. Mas isso não é uma característica só dos pais não, tá? Me responda aqui. Quantas vezes você levou seu filho a um pediatra e ele te perguntou como a criança reage quando ela está triste? Se ela reconhece esse sentimento e como ela lida com isso. Acredito que pouquíssimos profissionais da saúde se atentam a esse fato que é tão importante, a um marco tão importante do desenvolvimento infantil. Mas será que esse assunto é tão irrelevante assim? Ou apenas estamos deixando de dar atenção a algo tão importante que pode mudar completamente o desenvolver da criança? A autonomia nas emoções é algo tão complexo que até mesmo nós adultos temos inúmeras dificuldades. Quantas vezes você já não perdeu a paciência por algo banal e depois acabou se arrependendo do que fez ou falou? Muito se fala sobre as famosas birras, o que a gente deve fazer nesse momento, né, no momento em que ela acontece, mas muito pouco se fala em como prevenir, dando ferramentas para a própria criança lidar com as suas emoções. Afinal, as crianças não nascem com esse tipo de autonomia. Mas, se forem bem orientadas, se tiverem pais que servem como um modelo, né, positivo, se tiverem um primeiro momento ajuda para fazer isso, né, tendo um suporte auxiliar, um controle externo, ela é capaz de se desenvolver. Mas é importante lembrar que ensinar o filho a lidar com as emoções não é evitá-las, ou seja, dar de tudo o que seu filho pede para que ele não chore, ou distrair ele a todo momento para que ele não tenha tédio, ou então ceder aos choros para que ele não sinta raiva. Isso não é ensinar ele a lidar com as emoções. Isso a gente está mascarando o sentimento, né? Então, quando eu atendo prontamente aos desejos do meu filho, eu não estou ensinando para ele sobre frustração. Porque isso é algo que ele tem que aprender sozinho. Nós somos um suporte auxiliar, né? Nós temos ferramentas externas para ajudar ele. Mas aprender a lidar com as emoções é algo que ele vai aprender sozinho. O corpo dele vai entender o que é aquele sentimento, como que ele reage, né? Como que fisiologicamente o corpo dele reage e o que ele tem de ferramentas para que ele consiga controlar aquele sentimento. Mas isso só acontece se ele passar por esse sentimento. Evitar o sentimento não é o melhor caminho. Além de você estar aí sim mimando, porque mimar é diferente de acolher, né? Então, quando eu quero acolher o meu filho, ele está tendo uma crise de birra, uma explosão emocional, tá chorando por algo que ele quer e eu decidi, né, para o bem dele, que não vou dar, eu posso acolher. Agora, se eu ceder, né, se eu permitir que ele faça aquilo, mesmo que seja contra, né, a consciência dele, mesmo que seja contra uma índole positiva, aí eu estarei mimando o meu filho. Então, entender essas duas diferenças é fundamental para que a gente consiga educar nossos filhos de uma forma emocionalmente saudável. Porque sim, a criança não precisa ficar ali chorando sozinha, ignorada ao léu. Mas a gente também não pode ceder aos desejos, às birras, às vontades dela. A gente precisa encontrar as necessidades e isso sim, atender prontamente, principalmente as necessidades emocionais.